Como criar uma planilha de controle financeiro pessoal como essa aqui, ó, que você clica nas despesas, você consegue ver o total de despesa, o total de investimento, o total de receita e você consegue ver por mês também. Muito bom, muito bom. Você consegue fazer uma planilha dessa muito rápido. Presta muito atenção nesse vídeo que eu vou te ensinar como criar uma planilha dessa passo a passo, sem enrolação, direto ao ponto. Mas antes de tudo, eu vou te pedir só uma coisa. Se inscreve nesse canal. Eu sei que se você está aqui, você quer aprender Excel. Então se inscreve no canal, ativa a notificação para você receber avisos de novos vídeos. Curte o vídeo se você já gostou do tema. Bora lá, curte o vídeo aí. Só vou para a aula quando você curtir. Curte aí. Bora! Então vamos lá. Vou criar uma aba aqui. Essa primeira aba nós vamos renomear. Nós vamos chamar ela de contas, né? O plano de contas. IP.contas. Aqui nós vamos pegar a primeira coluna, nós vamos chamar de receitas, a segunda coluna de despesas e investimentos, né? Nós também não vamos ter só receitas e despesas, nós vamos fazer alguns investimentos na vida também, né? A vida não é só para pagar boleto. E aqui nós vamos cadastrar as receitas, por exemplo, salário, né? Você tem o seu salário, algumas receitas aqui. Vamos supor que você tem um imóvel alugado, aluguel de imóvel, você recebe algum valor por esse aluguel, outras despesas, por exemplo, outras receitas, quer dizer, e tá bom. Agora as despesas: luz, água, internet, seguro, veículo, combustível, pronto. Só para a gente ter uns parâmetros aqui. Investimento pode ser livros, que você compra livros. Agora nós vamos selecionar esses dados aqui. Nós vamos fazer o seguinte, preste atenção. Nós vamos selecionar esses dados, vamos vir aqui na guia fórmulas, vamos criar a partir da seleção. Nessa opção aqui, ó, criar a partir da seleção. Você vai entender por que a gente está fazendo isso. Porque vai ficar gravado essas listas. Lista de receita, lista de despesa e lista de investimento. Você vai entender por que a gente está fazendo isso. Então a gente vai selecionar isso aqui. Nós vamos aqui criar a partir da seleção. Vamos deixar só a linha de superior marcada, essa linha aqui, ó, linha superior marcada, e vamos clicar em OK. Beleza, se eu for aqui no gerenciador de nomes agora, dentro da guia fórmulas, gerenciador de nomes, perceba que aqueles nomes de receita, despesa e investimento, a gente criou uma lista, ó, despesas, investimento e receita. Elas estão gravadas aqui, essas receitas, essas listas. Você já vai entender por que a gente está fazendo isso. Agora eu vou transformar isso aqui numa tabela para ficar mais bonitinho. Ctrl Alt T, atalho para transformar em tabela. Vou na guia exibir, desmarcar a linha de grade para ficar mais bonitinho aqui. E vou criar uma aba aqui chamado lançamentos, né? Onde a gente vai lançar nossas despesas. A primeira coluna aqui vai ser uma coluna de data, né? A data aqui da despesa. A outra coluna vai ser uma coluna de mês, né? O mês que a gente está essa despesa. Aqui vai ser a descrição do lançamento, se é despesa, se é receita, se é investimento. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, o item que está sendo lançado, se é despesa, o item da despesa. E aqui nós vamos colocar o valor. E aqui nós podemos colocar status, se foi pago ou se não pago, podemos colocar isso aqui. Aqui nós vamos só alargar as colunas para ficar mais organizado aqui. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro lançamento. Por exemplo, 1/8/2024. Aqui, selecionar uma área dessa aqui e já colocar de forma centralizada esse aqui. Aqui no mês eu vou criar uma fórmula que vai ser igual a isto, abre parênteses, clico na data, ponto e vírgula, abro aspas e coloco 4 M's de mês, né? Por isso que eu estou colocando M. Fecho aspas, fecho parênteses, dou Enter. Perceba que já apareceu o mês referente a essa data aqui. Aqui na descrição eu vou criar uma validação de dados. Presta atenção, vou selecionar aqui, eu venho na guia dados e venho nessa opção aqui, validação de dados. Clico aqui em validação de dados, clico aqui onde tem permitir, vem em lista. Aqui dentro da lista eu vou escolher lá do plano de contas a minha receita, despesas e investimentos. Clique em OK, que é para que quando eu clicar na seta eu consiga escolher receita ou despesa ou investimento. Aqui no item é a parte mais interessante, que é justamente para isso que a gente criou aquelas listas lá. O que a gente vai fazer aqui? Também criar uma validação de dados, guia dados, validação de dados.
lista, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai colocar uma fórmula que vai ser igual a indireto, escreve assim, ó, igual indireto, aí abre parênteses e você seleciona essa célula anterior aqui da descrição. Por quê, Francisco? Porque se eu selecionar investimento, aqui vai aparecer os itens referente a investimento. Se eu selecionar a despesa, aqui vai aparecer os itens relacionados à despesa. Se eu selecionar aqui receita, aqui vai aparecer os itens relacionados à receita. Isso vai ficar de forma dinâmica, automático. Então, é por isso que eu estou fazendo essa fórmula indireto e selecionando o valor que tem aqui atrás. Só que aqui tem um detalhe. Aqui, perceba que tem um cifrão ao lado da linha, que é a linha 3, e ao lado da coluna, que é a coluna D. Eu vou tirar o cifrão do lado da linha e deixar o cifrão só do lado da coluna, que é para quando eu arrastar aqui para baixo, essas linhas se movam para baixo, ok? E aqui eu só fecho o parênteses aqui e dou um ok. Vamos testar se está funcionando. Eu vou selecionar a receita. Aqui está aparecendo os valores relacionados à receita. Eu vou selecionar despesas e aqui está aparecendo os valores relacionados às despesas. Eu vou selecionar investimento e aqui vai aparecer os valores relacionados a investimento. Isso aqui ficou muito bom, né? Então eu vou selecionar aqui receitas e vou escolher uma receita, por exemplo, o salário, 1.500, um exemplo, e vou dar um Ctrl Shift cifrão para transformar no formato de moeda. Aqui também eu vou criar uma validação de dados. Vou escolher uma lista e vou dizer que essa lista vai ser com as palavras pago e não pago, que é para a gente saber se o item foi pago já ou se não foi pago ainda. Por exemplo, o salário. Eu recebo o salário todo mês, já foi pago? Já. Então, coloquei pago. Se não tivesse sido pago ainda, vai ser pago só amanhã. Colocaria aqui não pago, né? Então, se já foi pago, coloca pago. E eu vou fazendo alguns lançamentos. Por exemplo, dia 2/8 de 2024. Aí eu arrasto essa fórmula aqui para baixo. Só que eu vou deixar isso aqui de forma automática. Eu vou fazer só essa aqui e eu vou te ensinar como deixar de forma automática sem eu precisar ficar arrastando essas fórmulas aqui para baixo. Então, por exemplo, aqui, dia 2, vamos supor que eu tive outra receita, mas dessa vez foi do aluguel do imóvel que eu tenho, que foi R$700. Um exemplo, 700. Foi pago? Foi pago. Então, deixa aqui pago. Vou selecionar esses valores e vou dar um Ctrl Alt T e marco aqui que a minha planilha tem cabeçalho. Clique em OK e vou na guia exibir, desmarcar a linha de grade. Agora fica automático. Eu vou fazer outro lançamento dia 5/8 de 2024 e agora ele já aparece o mês automaticamente e eu vou clicar aqui e escolher agora a receita. Eu tive uma despesa, na verdade. Uma receita de luz, R$150. Foi pago? Foi pago já. Então coloco aqui pago. Vou fazer outro lançamento dia 10 de agosto de 2024. Veja que o mês já aparece de forma automática. Eu vou lançar outra despesa aqui, que vai ser água. R$78. Foi pago? Pago. Então, vou fazer outro lançamento aqui, dia 1/9 de 2024. Veja que ele já aparece o mês de setembro. Eu vou fazer um investimento. Veja que, perceba que eu agora, vamos supor que eu comprei 2 livros a R$50, foi R$100. Foi um investimento que eu fiz aqui em livros. E no dia 5/9 de 2024, tive outra despesa, que foi o quê? O seguro do veículo, R$180, foi pago. E aí eu vou fazendo os lançamentos aqui. Dia 6/9 de 2024, eu tive outra despesa e agora foi com internet, R$8. Já foi pago, pago, marco pago aqui. E aí eu vou fazendo todos os lançamentos aqui das minhas despesas e receitas. Outras despesas, supor que eu gastei agora com combustível, R$20 de combustível no carro, pago. Agora sim já dá para a gente criar aquela segmentação de dados onde a gente consegue ver o total de receita, o total de investimento, o total de despesas e ver também por mês, mês a mês, né? Muito bom. Então como é que a gente faz isso, Francisco? Perceba que se eu clicar aqui fora, não aparece uma abazinha chamada Design da tabela. Mas se eu clicar dentro dessa tabela, perceba que aparece uma aba chamada Design da tabela. Clico em Design da tabela
e vou aqui em segmentação de dados. Perceba que apareceu uma opção segmentação de dados. Ela está aqui. Clico aqui e eu vou dizer que eu quero essa segmentação de dados por mês e por descrição. E aí vai aparecer essas duas segmentações aqui para mim. Essa dos meses eu vou deixar aqui ao lado, né? Só vou redimensionar aqui o tamanho dela e deixar aqui ao lado. Essa daqui eu vou colocar aqui acima. Eu vou alargar essa primeira linha aqui para baixo, vou posicionar ela para cá e perceba que aqui acima, onde tem o número de colunas, eu vou deixar em 3 colunas, de acordo com a minha necessidade. Poderia ser mais ou menos. E aí eu posiciono aqui paralelo à minha planilha, arrasto ela, deixo ela maior aqui, ó, e veja que agora eu tenho os botões de despesa, investimento e receita, e tem os botões de meses também. Quando eu tiver outro mês aqui, por exemplo, 1 de outubro de 2024, veja que o outubro ele já apareceu aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o investimento. Vamos supor que eu comprei um curso de R$600, curso de desenvolvimento aí. Pronto, eu tenho 3 meses aqui já, né? Onde eu consigo selecionar as minhas despesas. Eu quero, sim, falta algo importante aqui, ó. Falta algo importante. Clico aqui na minha tabela, vem design da tabela e tem uma opção que é linha de totais. Essa linha aqui, ó. Eu vou marcar essa linha de totais. Perceba que aparece o tanto de informações que foi lançado, ou seja, eu tenho 9 lançamentos. Ele está contando aqui para mim. Eu posso deixar aqui como nenhum, não vai aparecer nada. E aqui nos valores eu posso deixar a soma aqui, ó. Clico, eu posso escolher a média, posso escolher a soma. Ó, tenho 3.508. Isso no total, entre receita, investimento e despesa. Mas se eu selecionar despesa, ele vai me dar o total somente de despesas. Se eu selecionar investimento, ele vai me dar o total somente de investimento. E se eu selecionar receita, ele vai me dar o total somente de receita. E eu posso ver ainda, ó, por exemplo, essas despesas 608, mas quantas delas, qual o valor foi no mês de agosto? Aí eu clico aqui no mês de agosto. Qual o valor que foi no mês de setembro? Clico no mês de setembro. No mês de outubro? No mês de outubro eu não tive nenhuma ainda, não lancei despesa no mês de outubro. E eu posso limpar esses filtros na medida que for necessário. Muito bom, muito bom, muito bom. Se você quer adquirir essa planilha, vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, @franciscoauxilante_excel, tá? Eu vou te enviar. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou te responder. E não se esquece de se inscrever agora nesse canal e curte o vídeo, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.